está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Hoje não, hoje é comigo. Vão ter que me aturar hoje, hein? Nosso querido J.R. Vargas está em viagem missionária, por assim dizer. Mas ele volta. Semana que vem ele está de volta. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro, ano 2017. E nós já estamos aqui apostos para mais um debate 93 nesse dia maravilhoso que Deus nos deu. Então alegre-se, regozile-se nele. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui. Nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa querida Kátia Regina. E você fala com o debate. Fale com o debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E também tem o Zap Zap. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, estamos chegando, gente boa, para mais esse debate 93, recebendo pessoas maravilhosas para falarmos sobre assuntos bem interessantes aqui, ó. São dezenas de vídeos postados no YouTube dizendo que o mundo vai acabar agora. E o mundo vai acabar de novo, o mundo vai acabar outra vez, gente boa. Pessoal anunciando que haverá um sinal no céu no dia 23 de setembro, sabadão agora. Usando astronomia e passagens bíblicas, o David Mead diz ele que é um estudioso da Bíblia e está defendendo aí o fim do mundo nessa data aí. A pergunta é, você acredita que o mundo vai acabar no próximo sábado agora? Será que você deve pagar as contas ou não? Abandonar a dieta? Sei lá. E teorias como essa aí te assustam, gente. O livro de Apocalipse dá algumas dicas sobre quando acontecerá esse arrebatamento? E você está preparado para o grande dia do encontro com Cristo? Hein? E aí? E no seu trabalho, hein? Você já ouviu falar de comentários assim constrangedores sobre a sua aparência física? No meu caso, então, fala aí, pouca telha, barrigudinho, baixinho, essas coisas. Exato, não sei, tô começando a pensar em processo já. Essas são algumas situações que ultrapassam a linha da brincadeira e configuram o bullying corporativo, diferente do bullying, quando aquela coisa de brincadeira de zombar de uma criança e tal. Tem um bullying corporativo, que é aquela coisa mais adulta, né? Isso pode se desdobrar em assédio moral. A pergunta é, qual a diferença entre o bullying e a brincadeira? Qual a diferença entre a brincadeira sem graça, sabe, aquela coisa toda que é brincadeira que não tem graça nenhuma, só você acha engraçado? Será que você sabe a diferença disso? Você já passou por algum problema assim no seu trabalho? E no seu trabalho você conhece alguém que brinca e não sabe a hora de parar, hein? E como cristão, como é que você pode influenciar o ambiente de trabalho? 11h04, 11h04, e o nosso assunto de agora, o primeiro assunto é esse aqui, ó. Tenho pouco tempo de casada, preparem-se. Tenho pouco tempo de casado e, por incrível que pareça, meu casamento já está meio morrendo já está desgastado. Meu marido acha que porque ele é o cabeça da casa, ele pode me humilhar. Eu tenho que aguentar calada as bagunças que ele faz, o jeito que ele me trata. Ele me chama de nomes horríveis, me humilha na frente de pessoas e diz que eu tenho que dar valor a ele, só porque ele sustenta a casa e, atenção, muitas adorariam estar no seu lugar. Agora ele está me exigindo um filho. E como eu ainda não consegui engravidar, é claro que a culpa é toda minha, segundo ele. Ser submissa significa ficar calada? Aturar a humilhação de um marido grosso? Quando o casamento não vai bem, ter um filho é a solução? Filhos salvam um casamento e melhoram relacionamentos? Misericórdia. Eu não quero estar na pele dos debatedores. Também não quero estar na pele desse cara quando o pessoal começar a falar. Está entre nós reverendo Vanderlei do Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Belford Roxo. Muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, debatedores, ouvintes. É um prazer poder estar colaborando mais uma vez aqui no debate 93. Pastor Elizabeth Nath, da Igreja Nova Vida em Rocha Sobrinho, Mesquita, Terra Boa. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, aos meus colegas debatedores, e eu tenho certeza que Deus vai estar falando poderosamente mais uma vez nessa manhã. Amém. Pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus em Belford Roxo. Bom dia, queridão. Bom dia, debatedores, e a todos os ouvintes da melhor, da 93, né? Sempre. Amém. Um forte abraço.
Bispo Jorge Lima, da comunidade evangélica Adorai, no Vilar Carioca. Muito bom dia, seja bem-vindo, Bispo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes que prestigiam o debate. Certamente nós estaremos aqui na instrução do Senhor, auxiliando muitas vidas aqui nessa manhã. Amém. Especialmente a vida dessa nossa amada ouvinte, que relata aqui que seu casamento é um natimorto. O casamento, ela tem pouco tempo de casada, e o marido acha que ele é o cara, ele já está se sentindo o cara, trata a mulher como se fosse um lixo e ainda acha que ela tem que dar valor e usa aquela frase mais calhorda, mais cafona que um homem pode usar, coisa mais imbecil que um homem pode dizer, muitas queriam estar no teu lugar. E aí, minha querida pastora Elizabeth, sentiu tentada a ter um cara como esse? Graças a Deus que o reverendo Fred não é nada disso aqui, viu? Graças a Deus. Esse é um homem de verdade. Deus me presenteou com o melhor que tinha. Olha só. Isso aí é tudo de bom na minha vida. Ele tá vermelhinho ali. Mas o que acontece é que é uma presunção muito grande, desmedida. Alguém... assim, se virar para alguém que está convivendo, sendo uma só carne, e declarar palavras como essas, não só indignas, como ofensivas, porque homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Você dizer isso a alguém que está com você em todas as lutas, em todos os percalços da vida, fazer esse tipo de declaração é ofender o próprio Deus. Com certeza. Eu creio que ele está meio um pouco fora da realidade. Meio? Ou totalmente, para não... Ele está no mesmo estilo do mundo acabando, sábado. Porque, primeiro, como é que ele vai se referir à própria esposa dele? Muitos desejariam estar no seu lugar. Eu creio que ninguém gostaria de estar no lugar dela. Também. Ninguém gostaria de ter um companheiro, um esposo do seu lado. A mulher casa para ter uma companhia, para ter um amigo, para ter um parceiro, para ter um namorado, para ter um esposo, aquele que ampara, que ajuda, e não aquele que fica desmerecendo as suas qualidades, né? Então, eu creio que tem muita coisa para a gente falar, né, sobre este assunto. É um assunto, não vou dizer, é um assunto um pouco polêmico para alguns, mas é um assunto muito bom de ser tratado nos dias atuais que estamos vivendo. Cid, eu acredito que o respeito, ele é a base de qualquer tipo de relacionamento. Seja ele conjugal, seja ele fraternal, seja ele congregacional, em qualquer ambiente. E é claro que é uma situação aqui de demonstração de ausência de respeito. Nenhuma mulher deve sujeitar-se a uma situação como esta. Deve se permitir passar por uma situação como esta. O homem, quando ele começa a tratar assim a sua companheira, é uma demonstração de que ele não entendeu o propósito do casamento, o propósito de caminhar junto, de respeitar. Deve ficar sozinho, deve lidar consigo mesmo, isso caso ele consiga lidar consigo mesmo. Agora, o que eu vejo aqui de maneira superficial, porque a gente não tem um histórico desse caso específico, é que não é algo que começou no casamento, porque nenhum casamento já começa desgastando, já é uma situação que provavelmente vinha antes, ela não esteve atenta, e aqui a gente fala para milhares de situações que são análogas a essa. Pessoas não percebem os sinais de um destratamento, de uma grossura, de uma estupidez da outra parte, e acha que o casamento vai consertar. E agora tenta se consertar o casamento que já começou errado, tentando com o filho, ou seja, uma situação... tentando consertar uma situação com coisas que não vão ajeitar. O que precisa fazer, a gente vai estar falando aqui durante o debate. Muito bem. Vamos lá, reverendo. É muito difícil, nesses dias, ter que lidar com gente que pensa dessa forma. Deveria já ter caído a ficha para essas pessoas de que não é assim que se mantém um relacionamento, não é assim que se trata a esposa, não é assim que se trata as pessoas. Quanto mais a esposa, a mulher que ele casou, que ele prometeu, de alguma forma, fidelidade, respeito, compromisso. E quando um indivíduo trata a mulher dessa forma, primeiro porque o casamento foi construído pelos motivos errados. Não foi por amor. Porque quem ama não trata o outro dessa forma. E ela também, ao submeter-se dessa forma, porque ela diz que isso já tem acontecido, está permitindo que ele reproduza e que ele faça com que essa violência que existe para com ela se torne um padrão no casamento.
ela precisa sentar com ele o mais rápido possível e dizer para ele como é que ela espera ser tratada e dizer para ele que o casamento deles está muito mal, exatamente por causa de que ela tem sido desprezada, humilhada. Isso não é patriarcado. Às vezes as pessoas dizem, isso é fruto do patriarcado. Não, não é patriarcado, porque o patriarcado bíblico é o homem sendo o cabeça e amando e protegendo e cuidando da sua esposa. Porque os movimentos contrários vão dizer, não, isso é fruto do patriarcado. Não, isso é fruto de uma distorção da liderança masculina, de um exagero nas funções do homem em tratar a sua mulher e tratar mal. Então, acho que ela deve colocar-se como mulher, colocar o seu lugar de respeito que ele deve ter para com ela. E aqui, segundo aqui, bem no comecinho, ela dizendo que ele a maltrata, chamando ela de nomes ruins, quer dizer, humilhando ela, né? Fazendo com que, inclusive, a autoestima dela venha embaixo, tá? Então, eu acho que esse moço, esse senhor, ou esse jovem, ainda que eles são recentes... Eu chamo de um garoto que ainda está achando que já é grande. Ele não aprendeu ainda, viu, que casamento não é desta maneira. O casamento é para que você construa uma vida, para que você monte a sua família. E outros assuntos aqui que ele está dizendo, coagindo ela a ter filhos, ele está fora da realidade. Ele está fora da realidade, principalmente no tempo que estamos vivendo agora. O pastor aqui do meu lado colocou bem, viu? Dizendo que não é patriarcal. Lógico, é evidente que não é. Não é desta maneira. Mesmo lá no Velho Testamento, quando a mulher se referia ao seu esposo, ao seu marido como senhor, era algo assim, de respeitabilidade. Não estava ali colocando ele além daquilo que ele podia ser, não. Era uma respeitabilidade. E hoje nós vemos casais, né, igual esse que está aqui, uma precipitação no casamento. Ela não vigiou. Lógico que no namoro há evidências de vez ou outra, há sinais, mas com certeza isso vai ajudar muitas pessoas, ou seja, milhares de pessoas que estão neste momento com os ouvidos aguçados a 93. Agora vejam bem que ela dá aqui os ingredientes para uma catástrofe aqui. Ela diz o seguinte, ele acha que por ser o cabeça da casa pode humilhar. O cara não entendeu que é ser cabeça da casa e também não entendeu que ela não tem que ser submissa no sentido de ser o capacho dele. Submissa está debaixo da mesma missão. Ela fala ainda que assim, tem que aguentar calada, quer dizer, o cara não permite que a mulher fale, reclame ou que mostre sua insatisfação. Ele a chama de nomes horríveis e humilha na frente das pessoas. Quer dizer, ele acha que ele é o cara, isso? Será que ele está se sentindo o cara? Ele está exercendo um papel, assim, na função errada. Ele está como opressor da pessoa a quem ele devia proteger, amar, para apresentá-la diante da sociedade ou diante dos próprios filhos como a pessoa que ele ama, não a pessoa que ele humilha. Então, é uma distorção. Tanto a indiferença dele pelo papel de líder da sua família, como também a sua passividade, porque há homens também que não exercem o seu papel de líder. E pelo jeito esse aqui está agindo de uma forma totalmente errada com relação à liderança. Porque ele está agindo como opressor. E o que acontece é que essa mulher já está reagindo, né? O reverendo falou aqui uma palavra de reação, verdadeiramente, ela já está reagindo. O fato dessa carta estar diante de nós é uma reação desta mulher. Não sei se ela já recorreu, né, a outras pessoas, se ela já pediu ajuda, mas ela está pedindo ajuda e outras mulheres como elas agora estão sendo também, né, atendidas, alcançadas por esse esclarecimento. Um outro agravante aqui, como já foi dito, ele exigiu um filho como reparação de um erro que ele está cometendo. Ou seja, um erro não conserta o outro. Aliás, seria um erro catastrófico, inclusive, para a criança também. Que tipo de pai ele vai ser? Né? Tendo esse comportamento agressivo, opressor, um homem que humilha a sua própria carne. Porque Pedro diz que aquele que ama a sua esposa, cuida de si mesmo, cuida da sua própria carne. Então, ele está fazendo tudo errado. Tem uma ouvinte que disse aqui, olha, no início do meu casamento era exatamente isso aí. Meu marido era mais ou menos assim, como esse daí do relato. Eu sentei com ele um dia, mostrei na Bíblia
Cadê, meu filho? Mostrei na Bíblia que o amor constrói e que a construção é todo dia. E que o amor inclui o respeito. Eu não gostaria de ser tratada como qualquer uma. Logo, trato meu marido como um príncipe para ser tratado como uma princesa. Sabe o que aconteceu? Deu certo e nós hoje estamos muito felizes. E mandou a foto, inclusive, da família aqui, ó. Ela mandou a foto. Minha família, meu marido é levita na casa do Senhor. Olha que bacana a foto, Marcelinho. Casal bonito, família bonita. Aqui, parabéns a essa ouvinte e nós aqui oramos parabéns ao para cara que aceitou também. Que Deus continue abençoando Amém. assim o seu lar e a sua família. O que a palavra de Deus, Cid, vai dizer, Efésios 5:22, voltado aos maridos. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. O tratamento ele deve ser baseado no respeito, como falei inicialmente, e o procedimento ele é buscar ajuda, ou buscar ajuda dos pais, que provavelmente, casos como esse, foram deixados de lado, conselhos foram deixados de lado, porque não, você está implicando com o meu namoro ou coisa parecida, a pessoa entra numa situação, a revelia da vontade dos pais, ou fazer como a ouvinte que acabou de falar agora, ela fez, sentar e conversar. Nem sempre essa conversa a dois ela resolve. É exatamente o que eu ia dizer. Nem sempre tem um cara que acha que ela tem alguma coisa para falar. Porque quando chega a um caso como esse, que você mesmo colocou e enfatizou, da agressão verbal, faltou respeito, ele não ouve. Você não ouve a quem você não respeita. Mas nesse caso, deve buscar ajuda sim. É verdade. O reverendo Vanderlei, tem um ouvinte que diz o seguinte, mas como esse marido foi criado também? A gente tem que pensar nisso. Ele pode estar achando normal porque ele talvez tenha vivido isso em sua casa antes de se casar. É uma possibilidade, ele está replicando um tratamento que ele teve em casa, ou ele já ser um cara inteligente e perceber que o mundo mudou, que as pessoas não aceitam mais estão passivamente e que ele precisa crescer, ao invés de achar que ele é o cara. Ele pode até ter experimentado, vivido a situação mais trágica do mundo. Ele pode ter tido as maiores violências na infância, na adolescência, ou qualquer que seja a etapa da vida dele, sem que com isso ele reproduza isso. Ele não tem justificativa e não é dado a ele uma certa liberdade para reproduzir isso. Não dá um desconto para ele. Não há nenhuma possibilidade. Alguns compreendem mal as coisas, achando, mas coitado, teve essa situação na vida dele, ele passou por isso. Ele passou por isso, e se ele não teve condições de superar essa enfermidade da alma no seu coração, que ele não se case para não reproduzir isso com outro que não tem absolutamente nada a ver. O fato das pessoas sofrerem não dá a essas pessoas liberdade para impor sofrimento aos outros. Se ele experimentou isso, mais um motivo para que ele não reproduza, porque ele sabe o quanto é ruim ter experimentado ser machucado pelas pessoas e agora ele machuca a quem ele devia amar. Partindo desse pressuposto de que talvez ele tenha sido criado desse jeito e está agindo dessa forma, vamos pensar nisso. A questão toda, talvez ele tenha passado por isso, mas como foi dito, não tem um desconto para achar que ele pode fazer a mesma coisa, porque ele é outra pessoa, não é o pai dele, ele é outra pessoa. A contrapartida é que a moça possivelmente tenha sido tratada em casa como uma princesa. Exatamente. Um tratamento diferente, com pessoas normais, saudáveis, tratando com cavalheirismo uma dama que ela é. Ele deveria fazer a mesma coisa, quer dizer, aí dá um choque, né? Você sabe, Cid, que tem pessoas que só se revelam depois de algum tempo. Mas os sinais na realidade, na convivência do dia a dia, como tem um ditado que diz, come 1 quilo de sal, né? E você vai me conhecer, porque o sal você vai comer devagar, você não come 1 quilo de sal de uma vez só. E o que acontece? No namoro, para ele poder conseguir a respeitabilidade, que aquela pessoa passe a ter confiança nele e veja nele algumas qualidades boas, ele vai levando, como se diz o outro ditado meio chulo, mas vai empurrando com a barriga até o casamento. Depois do casamento, aí ele se revela. E quando ele diz aqui, olha, que ele trabalha, né, jogando na cara dela, a realidade é essa aqui. Eu trabalho, e por isso, não, se ele trabalha na rua, ela trabalha em casa. Ela prepara a comida dele, ela arruma a casa para ele chegar e encontrar tudo certinho. A impressão que dá que ele contratou foi um empregado. Pois então, ele, primeiramente, ele diz aqui que conhece a Bíblia. Não está parecendo que ele conhece a Bíblia. Então, se ele conhecesse a Bíblia, o procedimento dele seria bem outro, diferente. e não esse, tá?
Então, eu acho que, eu creio que o que está faltando aqui, ele se policiar, voltar ao primeiro amor, se assim ele, desde quando ele começou a aprender o que é ser cristão, porque ele diz que conhece a Bíblia, mas ele não pratica, tá? Ele não vive a Bíblia, porque a Bíblia manda, né, que a mulher seja tratada com carinho, com amor, e a mesma coisa o homem, o casal. É o mandamento, Bíblia. É o mandamento. Quase que o mandamento. Então, ele aqui, ele jogando isso na cara dela, ele está afastando ela dele, querendo trazer obrigações a ela, que ela não tem domínio sobre isso. Quando ele diz assim, eu quero que... ele está exigindo que eu tenha um filho, isso não é coisa de exigir. E como ela não está conseguindo engravidar, a coisa tem complica. Que ser de comum acordo, tem que sentar, tem que conversar, tem que haver um planejamento. E outra coisa, tem mulheres que não engravidam assim, caso e logo se engravidam não. Eu conheço uma parente minha que ela levou 10 anos para se engravidar. Foi lá, fez um tratamento, foi devagar, e hoje tem uma filhinha linda. Então tem que haver paciência, ele tem que passar a compreender e entender mais a sua esposa, saber que se ele quer ter um casamento duradouro, ele tem que mudar o seu comportamento. No contexto bíblico, a submissão da esposa ao seu esposo, ela é voluntária, ela é uma resposta ao amor que o seu marido lhe dedica. Em 1 Pedro 3,7 diz, marido, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. Tratai-a com dignidade, é tudo que ele não tem feito esse tempo todo, porque ela e ele vieram da mesma origem, são imagem e semelhança de Deus, a relação entre os dois tem que ser respeitosa, e algo que me chama muita atenção, que o pastor falou agora, sobre a questão da gravidez. Até mesmo essa mulher, ela pode estar sendo bloqueada no seu afetivo e não vai acontecer. Quer dizer, a cada vez é uma violência que ela sofre. É uma agressão a mais a cada dia. E a mulher que se sente assim maltratada, ela não tem o gosto pela maternidade, ela não vai desejar ter filhos. Não vai desejar o cara, na verdade. Não vai desejar ter um filho dessa pessoa. Se não deseja estar com essa pessoa, imagina ter um filho de uma pessoa assim. O que eu acredito é que, como o pecado afetou os relacionamentos, essa pessoa precisa passar por um tratamento também, já que foi dado essa possibilidade de ele ter sido criado num lar, né, conflituoso, com esse tipo de atitudes, de comportamento, que ele busque ajuda. Agora, é muito difícil uma pessoa assim ter esse entendimento, essa consciência de que precisa ser ajudado. E eu acho que ela podia recorrer, não sei se ele como cristão tem pastor. Agora também, vamos ser sinceros, existem alguns lugares que reforçam essas práticas. Existem até congregações que reforçam isso. Eu convivo com pessoas que têm essa mentalidade. Pessoas que são antigas no Evangelho, mas que ainda têm essa mentalidade. Da Idade Média, na verdade. Da Idade Média. Quer dizer, a pessoa não caminhou, não avançou, está reproduzindo coisas do passado. Então, é caso dela recorrer, pedir ajuda, se ela quiser preservar esse casamento. Senão, vai ser o fim. Só para a gente orientar um pouco esse pessoal, tem muita gente que está se identificando, até pelos recados que chegam aqui. A gente imagina que tem gente perguntando sobre essa questão de se ser submissa, ter que ficar calado e aturar as humilhações de um marido grosso. É um contrassenso a gente imaginar aqui que pessoas estão ouvindo a gente agora, evangélicos, servos do Senhor, não tenham aprendido ainda que o marido tem que ser gentil com a esposa. Que casal tem discussão? Tem, sim, é lógico, né? Mas tem que tratar a mulher como se fosse a submissão, ela não significa anulação do próprio ser. E nem que a pessoa se torne uma escrava do sim, mas aí seria desavisado, a consequência justamente da anulação, ou seja, ela anular-se em função dele. E se torna nada para hoje. Embora isso não é algo novo, né, mas é algo que não se deve ser tolerado mais. A questão até onde ela vai permitir essa situação. Porque ninguém muda numa zona de conforto. E ele está numa zona de conforto. E tranquilão. Ele chega do trabalho e fala o que tem que dizer, joga em face o que tem que jogar. Agora, ela, e aqui a gente fala para milhares de situações que se identificam com esta, a mulher, no momento adequado, com sabedoria,
ela chamar para um primeiro diálogo, né? Se não possível sendo, esse diálogo não gerando fruto, aonde eu volto aqui a palavra da pastora Elizabeth, deve buscar justamente um auxílio. Embora ele use aqui o termo de que por se achar a cabeça do lar, isso aqui não me parece que seja um cristão. Porque esse termo aqui é genérico, ele é muito genérico, né? É promulgado. Eu não vou assim afirmar que ele seja um cristão ou que esteja numa igreja, mas sendo ou não, ela buscar o auxílio, seja de um parente mais próximo, o pai ou a mãe, alguém com mais maturidade, para sentar com o casal e conversar. Isso não gerando frutos, aí a decisão é dela, porque quem está com o sapato apertado sabe onde é que está machucando. É verdade. Ele tem, é só rápido, eu acho que ele teria que ler 1 João 4:8, que diz, né, apóstolo Paulo falando sobre o casamento, né? Comparou o casamento à relação entre Cristo e a igreja, o mandamento enorme que ele se deu aos maridos. Reúne toda a sua responsabilidade, de poucas palavras. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Efésios 5:25. O padrão do comportamento do homem no casamento é o amor sacrificial de Cristo. É o amor definido pelo próprio caráter de Deus. Aquele que não ama, não conhece Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Ele tem que aprender, ele tem que passar a ler mais a Bíblia. Ele tem que crescer, na verdade. Né? Crescer na realidade. Ler, né? Me preocupa muito a palavra da pastora Elizabeth, quando ela fala que algumas comunidades religiosas reproduzem isso. Para mim, se uma comunidade religiosa reproduz esse tipo de pensamento, onde a mulher é maltratada, onde a mulher é tratada como inferior, onde a mulher é vista como alguém que pode ser humilhada e deve manter-se no casamento mesmo sendo humilhada. Nós cremos que o casamento deve ser preservado, nós cremos que o casamento é para uma vida toda, nós cremos que ela deve buscar todos os recursos necessários para manter esse casamento, mas nós não cremos que esse casamento seja algo abençoado por Deus se ele permanecer nisto. É isso aí. E comunidades religiosas que defendem isso e agem assim, não é porque estão ultrapassadas, é porque nunca conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Mas é aquela questão assim... Não são comunidades evangélicas de fato, não conhecem o Cristo do Evangelho. Mas se pegaram num versículo bíblico, eles pegam num versículo bíblico, eu estou dizendo isso porque eu vejo muito isso. Muita gente veio falar sobre esse negócio, que o que Deus uniu, ninguém separa. Quer dizer, a pessoa casou, então você não tem que se separar, vai ter que aturar, fica orando, minha irmã, fica orando, o cara dá um tapa na cara, ora para que Deus mude a mão dele, para que ele faça carinho. Quer dizer, as pessoas acabam fazendo isso, aí tem um momento que a pessoa vai se rebela, entre aspas, e vai procurar a delegacia da mulher. Aí a delegacia da mulher vai dar uma ordem de restrição, o papel não vai parar uma faca que o cara vai jogar. Não vai. E aí tem muita comunidade religiosa, aí volta nisso que ela falou, que tem pessoas que acham isso, você tem que aturar até o fim. Até morrer. Quer dizer, é só a mulher que tem que aturar até o fim? A Bíblia não diz... Não, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas tem gente que pega e fala, não, que Deus uniu, ninguém separa. Será que foi Deus que uniu? Nós cremos que o casamento não deve ser interrompido. Nós queremos que isso seja uma verdade sempre, mas nem sempre isso é possível. Pois é. E na nossa igreja há irmãos muito felizes que se divorciaram e que recomeçaram as suas vidas e que tiveram a bênção de Deus no segundo casamento. Amém. Nós não pregamos que deve haver um casamento, mas quando ele é necessário, a Bíblia não condena ninguém. Divorciado não está em pecado. Temos que parar com essa hipocrisia de ficar dizendo para as pessoas, às vezes, que o crente divorciado é um crente amaldiçoado por Deus. E não é. Ele pode ter feito uma escolha equivocada em relação ao primeiro casamento, ele pode ter sido agredido no primeiro casamento, agredida, maltratada, como esse caso. Ela deve sim buscar todos os recursos para manter esse casamento. Mas se não for possível... Esgotar as possibilidades. Esgotar. Se não for possível, a Bíblia não diz, em momento algum, que o divorciado não entrará no reino dos céus, ou coisa desse tipo. Diz sim que os falsos líderes religiosos que utilizam-se desse discurso para oprimir e para legitimar atitudes de violência, esses sim terão que prestar contas a Deus. Gente, sim, pois não, pastor. Porque eu creio que há casos e casos. Sim. Há problemas no casamento. Eu tenho quase 40 anos de casado. Eu já lidei com algumas situações. Há casos e casos. Há problemas que dá para você contornar, um conselho. Nunca esgotar uma possibilidade. Agora, tem em outras ocasiões,
que não dá. O camarada espanca a mulher, ele vive ofendendo e agredindo com palavras. Que isso aí, inclusive, dá até processo, você ofender uma pessoa. Sim. Ele não deve estar sabendo disso. Na realidade, aí não dá. Tem casamento que não dá para ir mesmo. Ela já apanhou, ela já foi humilhada. Tá com a vida em risco. A questão, pastor Atinge a Jorge. moral dela, entendendo? Aí não dá realmente. Pastor Jorge, eu acredito nessa linha que o Amado colocou, que esse é um filme repetido. Porque a gente acompanha o noticiário, a gente vê muitas vezes onde, infelizmente, situações como essas, elas vão culminar. Começa com uma pequena palavra agressiva, que é seguida de um pedido de desculpa, mais um pedido de desculpa que é temporário, daqui a pouco aquilo volta com mais agressividade, chega ao ponto, que é o caso, da humilhação pública, ou seja, diante de outras pessoas. Uma coisa é uma discussão dentro do quarto, enfim. Agora, quando vai para um tipo de agressão, que ela é pública, ou seja, o marido, o companheiro, ele humilha a esposa diante dos amigos ou diante de outras pessoas. Quer dizer, isso já chega num ponto que o próximo passo disso é agressão física. E não é que a gente quer que isso aconteça, mas é um filme repetido, como eu disse. Uma coisa leva a outra e tem levado a fatalidades em muitos casos. Então, acho que, como voltando à minha fala anterior, ela ou a mulher, como sendo a parte afetada, incomodada da situação, deve ser ela tomar uma postura, uma decisão em relação a isso. Procure os seus direitos, minha irmã, procure os seus direitos, resolva essa questão, porque você não é escrava de ninguém e você não deve nada a esse cara, já que ele não está te dando nada em contrapartida, a não ser humilhação. Você não deve nada a esse cara, salve a sua vida, na verdade, viu? Gente, agora no Rio são 11 horas e 33 minutos, 11 horas 33 minutos, nós estamos aqui na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Próximo assunto. Essa é a 93 FM, a rádio do povo de Deus. O próximo assunto é fim do mundo. O mundo tá acabando, gente do céu. Aí, são dezenas de vídeos postados no YouTube, textos longos anunciando que vai haver um sinal no céu, dia 23 de setembro. Usando astronomia e passagens bíblicas, David Mead, que se diz um estudioso da Bíblia, defende o início do fim do mundo nesta data. Não vai acabar no sábado, não. Vai começar a partir daí. Vai ter um sinal no céu dizendo que o mundo vai acabar. A gente já está só esperando. E vai, a partir dessa data aí, segundo ele, os sinais apontados como a comprovação de um grande acontecimento são os furacões, os terremotos que vêm se multiplicando nas últimas semanas. David diz que o mundo testemunhará o arrebatamento no próximo sábado. Você acredita que o mundo vai acabar no próximo sábado? Teorias como essa assustam você? O livro do Apocalipse dá a dica de quando vai acontecer o arrebatamento? E como estarmos preparados para o grande dia, o nosso encontro com Cristo. O mundo vai acabar no próximo sábado? Não vai mais. É um sinal no céu dizendo nesse dia 23 de setembro, do próximo sábado, que o fim do mundo está se aproximando. Meu caro bispo Jorge Lima, está preparado para o sábado? É impressionante. Temos que estar preparados a todo momento, né? Mas é impressionante como algumas pessoas buscam aparecer na mídia, buscam notoriedade e às vezes se expondo ao ridículo. E eu vejo que é mais um caso entre tantos daqueles que se expõem ao ridículo. Esse é mais um exemplo de um conhecedor ou um especialista na Bíblia que não entende do que lê. A gente sabe muito bem que a palavra do Senhor ela vai se cumprir, ela tem se cumprido a cada dia, mas em relação ao arrebatamento da igreja, qualquer tipo de datação, qualquer tipo de previsão em relação a tempo, a espaço, a circunstâncias, elas estão totalmente fora da palavra do Senhor. Não nos cabe isso saber. Então eu quero aqui usar a audiência extraordinária desta rádio para tranquilizar você ouvinte. Fique em paz no seu coração, que a volta do Senhor ela vai acontecer no momento que ninguém tem como marcar data e você tem que estar preparado hoje como se fosse agora. Essa é a questão. Agora, se vai ser sábado, domingo ou sexta-feira, isso aí ninguém pode dizer, não há autoridade na terra que pode dizer isso. Tem um ouvinte que diz aqui, pastor Elizabeth, diz o seguinte, se eu acreditar nessa falácia da data do fim, aí preciso deixar de crer na Bíblia, que diz que ninguém sabe o dia nem a hora. É isso mesmo, a falácia. Já falei meio tom de Apocalipse, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas é como o bispo falou, isso ainda assusta algumas pessoas por falta do conhecimento da palavra de Deus, que Mateus 24 diz, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai.
pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Aí complica, Resume tudo. Resume. Agora tem um ouvinte que falou aqui, gente, ó, bom dia, Cid, eu não acredito que o mundo vai acabar agora, não, mas que está muito breve. Tá. Mas eu acho que acontecerá quando todos, no caso seria quando todos menos esperarem. Mas desde o segundo século que as pessoas estão vendo os sinais que o mundo vai acabar. Desde desse momento em que Jesus foi aos céus e o Espírito desceu, e a primeira pergunta que os apóstolos vão fazer quais serão os sinais? Quais serão os sinais? Esperando, será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Essa preocupação, esse frenesi apocalíptico, ele está sempre presente. Agora, nós é que temos que fazer uma leitura correta do livro de Apocalipse, pararmos com esse literalismo do livro de Apocalipse, que tem levado a um fundamentalismo. O que seria isso? Há uma leitura equivocada, há uma leitura de que o texto apocalíptico, ele quer amedrontar, produzir pavor. E tem gente que tem medo de estudar o livro do Apocalipse, né? É o livro da esperança. É o livro da revelação. De que depois de todas as coisas que a igreja estava passando naquele momento, assim como a igreja hoje, haverá um tempo, uma hora em que Cristo voltará para a sua igreja, restaurará todas as coisas, restaurará o mundo, salvará os seus eleitos. Então a ideia principal é essa. Os detalhes de como isso é escrito faz parte de uma língua explicando dentro de um gênero do primeiro século, que nada tem a ver com a nossa época. Aí alguém fica perguntando, como não tem nada a ver com a nossa época? Se ele descrevesse um livro pensando em nós, quem recebeu o primeiro livro não entenderia o livro. O livro é escrito para eles, e ele também pode e é usado para nós, só que nós que estamos a 2000 anos de distância do Apocalipse, precisamos trazer uma interpretação correta, baseada não apenas em textos isolados e nem leituras que nós fazemos corridas, apressadas, e para entendermos o Apocalipse. Não haverá esse terror, não é assim que a Bíblia diz. Temos que parar de tratar como manual de doutrina um livro que é um livro de ficção, e que as pessoas tratam como se o fim do mundo fosse ser da forma como diz o mundo, neste mundo tenebroso. Explica o ficção, que as pessoas podem entender. Você está dizendo que o texto do Apocalipse é um livro de ficção, não é verdade? O livro de Apocalipse não é um livro de ficção. Ele tem mensagens, sim, ele tem um propósito específico, que é trazer esperança para a igreja, que é trazer a igreja que estava ali naquele momento inicial sendo perseguida, sendo massacrada pelo Império Romano, sendo destruída, os cristãos sendo queimados. Depois disso tudo, Deus então implantará o seu reino definitivamente. Então é um apontamento, e ele usa aponta para um futuro, né? Para um futuro. Ele usa figuras de linguagem, ele usa metáforas para explicar isso. Não é ficção. Deus irá trazer o fim. Agora que tem muita gente criando ficção em cima de textos isolados. Por exemplo, o Este Mundo Tenebroso é um livro de ficção. Neste Mundo Tenebroso, sim, é um livro de ficção. Deixados para trás é um livro de ficção. Tem um outro também que são Os Remanescentes, que é um filme sensacional. E as pessoas pegam esses livros e leem como se o fim do mundo fosse acontecer como ele está. É um livro de ficção sensacionalista, cheio de detalhes esses que não estão no Apocalipse. Então as pessoas passam a tratar aquilo que é ficção como sendo se fosse uma realidade. Não leem a Bíblia. Né? Doutrina. As pessoas diziam antigamente: 1000 anos chegará, 2000 anos não passará. Para provar para minha avó que isso não estava na Bíblia, isso é uma teologia de fundo de quintal. As pessoas vão acreditando e vão acreditando, vão espalhando. Você sabe, Cid, eu creio que isso a gente tem que fazer, que nós temos que fazer, é o seguinte: observar. Você que lê a Bíblia, você que procura estar inteirado com os acontecimentos, é você observar os acontecimentos, lógico que estão realmente acontecendo, está na Bíblia, e você
permanecer firme. A Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Fique firme, fique na fé em Cristo Jesus. Mantenha a sua postura. Isso, a sua postura de crente, de salvo. E temos que parar nos púlpitos, às vezes, em grandes cruzadas, a gente querer pregar, falar sobre escatologia. Quando você começa um assunto no livro de Apocalipse, você tem que terminar. Senão você deixa as pessoas confusas. Sim. Então, você deixa isso para uma matéria, para um estudo, entendendo? E pregue Cristo, pregue salvação, pregue libertação, viu? Através do Evangelho. E deixa os acontecimentos, viu? Virem. E se você tem certeza da sua salvação, permaneça firme. Tem algumas perguntas que vêm. Apóstolo Paulo, para encerrar, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1 ali, ele diz assim, ó, não mude de evangelho. É isso aí. Não tente conhecer, entender, ir para outro evangelho que vocês não foram ensinados. Não foi revelado. Não, tem que ter um treinamento, né? O pessoal tem que ter um ensinamento dentro das igrejas que é para poder evitar esse tipo de conversa, né? Você sabe, tem aqui algumas perguntas e diz o seguinte, a teoria como essa te assusta? O livro do Apocalipse dá dicas de quando acontecerá o arrebatamento? Como o pastor falou que agora tem gente que pega a coisa muito literal, pega a coisa muito ao pé da letra e falou que é isso. Por exemplo, há uma discussão sobre quem seria a besta e qual seria o sinal de verdade. Aí surgiu a televisão, era besta. Surgiu o Barack Obama, era besta. Surgiu a internet, era besta. Surgiu depois, agora tem o chip de identificação que os soldados já usam já há 300 anos, é o chip da besta. Gente, não é nada disso que vocês estão pensando, não é um chipzinho que vai ser. Mas aí anda no mundo da ficção. É ficção, exato. Como o reverendo falou. E quando a pessoa faz uma leitura do Apocalipse, como esse, né, esse Sim. O dono aí, o autor. Especialista. Especialista. Como é que é o nome do rapaz? Deixa eu ver o nome dele, que acho que foi arrebatado. Não, David Mead. Então, David Mead. quando o David Mead, ele sai com essa matéria, ou faz esse livro, tudo fundado na numerologia. Então, se você realmente interpreta a Bíblia, interpreta o Apocalipse, firmado nessa base, nessas teorias da numerologia, você vai ter uma interpretação equivocada, porque a própria Bíblia responde a si mesma. O Apocalipse, ele não responde, ele não é um livro isolado, ele é o livro da revelação de toda a Bíblia. Tudo que os profetas disseram, que Jesus falou, tudo que desde Gênesis vem apontando para Cristo é concluso aqui no Apocalipse. Então, você querer interpretar o Apocalipse segundo outra base que não seja a própria Bíblia, vai errar e vai levar as pessoas realmente a grande risco. E até mesmo crentes. Gente acreditando, né? Sim. Tem crente acreditando. Crentes com medo. Eu só falo, mas será que é verdade? Isso nem devia cogitar nessa possibilidade, que Jesus diz que não nos compete saber essas coisas, que só o Pai, só ele sabe, só ele tem autoridade quanto a essas coisas. Traduzindo isso em bom português, não se preocupa com isso, que quando acontecer, vai acontecer, falou. Exatamente. Deixa acontecer. Esteja preparado para isso. Você tem que estar pronto. E por que o medo também? Por que o medo? Porque a igreja não está preparado, deveria estar tranquila e segura de que esse será o grande dia. Infeliz. Será o grande dia em que Cristo irá resgatar o seu povo. Infeliz, né? Infeliz. É o dia da esperança que está apontado para nós. Aqui um ouvinte que diz aqui, eu não entendo como um cristão pode ficar assustado ou temeroso com essas especulações sobre a volta de Jesus. Gente, nós desejamos isso. Amém. Se alguém disser que é hoje, ficamos felizes, pois estamos aguardando isso. É isso mesmo. Qualquer fato, Cid, por que provoca esse tipo de situação e de ambiente? Porque qualquer fato relacionado ao futuro, ele provoca essa expectativa. As pessoas são muito, digamos assim, preocupadas, ou seja, preocupam-se antecipadamente por qualquer coisa. Os fatos estão aí, os sinais estão acontecendo. O furacão Irma, agora o Maria e o terremoto. O José, que está bem mais forte. José, que daqui a pouco está falando José, gente. E por aí vai. A grande questão, aqui o assunto trazido é sobre o fim do mundo e não sobre o arrebatamento da igreja. São coisas distintas, até porque o mundo ele não vai acabar. Ele fala de uma transformação. Então eu quero tranquilizar que mesmo a igreja subindo, você que não está em Cristo ainda, você não se preocupe, porque o mundo não vai acabar. Simplesmente a igreja será tirada daqui. Arrebatamento é sequestro, ela será tirada da terra, e o mundo que está aí, ele continua. Com terremoto, furacão, vendavais, seja o que for. Tem mais um. E aquelas trombetas que de vez em quando soam, o pessoal esquece que existe uma descarga solar
que causam a reverberação nas camadas mais altas da atmosfera, que causa aquele som, parece que de trombeta. Gente, a Bíblia fala que só vai ouvir o som da trombeta aqueles que são chamados de Deus. E não uma coisa que se propague no YouTube como se fosse algo assim. Agora, só para concluir essa fala inicial referente a esse assunto, o que nós precisamos olhar é que a Bíblia ela é um livro de linguagem literal e alegórica, como falou o reverendo, né? Então, como alegoria, a gente tem que procurar entender onde isso se encaixa no corpo da Bíblia. Sim. E não fazer uma leitura literal de algo que é alegórico e assustar as pessoas, porque senão a gente vai criar um ambiente de expectativa ruim, quando na verdade, como foi dito aqui, se trata de uma revelação de esperança para a igreja. Amém. Então, gente, aquele que está de pé, cuide, não caia. Amém. Guarde a tua coroa, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa, esteja preparado, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não fique acreditando nessas conversas bobas, não, mas esteja preparado, hein? Fica preparado, vai dando mole aí, vai. Apóstolo Paulo, em Filipenses 3:14, depois 4:13, ele diz: deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. A ele, 4:13, ele diz o quê? Em 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então fica firme. Fica firme, esse é o segredo. A nossa esperança está em Cristo. Se dependesse de mim, a minha salvação, e não dos meus próprios méritos, sim, eu temeria. Amém. Eu não temo porque são os méritos de Cristo que me garantem a salvação. Amém. Agora, tem uma coisa que pode tirar a salvação, ou pelo menos tirar alguém da graça, é a brincadeira sem graça que não tem hora para acabar. Porque é o seguinte, no seu trabalho, você já ouviu comentários constrangedores sobre a sua aparência física? Hein? Já desqualificaram você com brincadeiras repetitivas? Essas são algumas situações que ultrapassam aquela linha fina da brincadeira e da brincadeira sem graça, aquela que configura o bullying corporativo, podendo se desdobrar em assédio moral. No Brasil ainda não há pesquisas que mostrem se houve um aumento ou não de agressão no ambiente de trabalho, mas profissionais de recursos humanos garantem que a situação tem se popularizado e com isso, nos últimos meses aumenta o número de queixas de profissionais interessados em mudar de trabalho, muitas vezes ganhando até menos, ganhando 30% menos, tudo porque o ambiente agora não tem bullying. Mas no outro ganhava 70% a mais, mas tinha bullying. Não quero mais, eu quero trabalhar num lugar, vou ganhar pouco, mas vou ter paz. Qual a diferença entre o bullying e a brincadeira? Você já passou por algum problema assim no seu trabalho? No seu trabalho você é alguém que brinca o tempo inteiro e não quer saber, não sabe medir o tempo e a hora de parar? Como é que o cristão pode influenciar o seu ambiente de trabalho? Gente, essa é uma coisa complicada de se falar, porque tem gente que brinca mesmo e quando a pessoa leva você, não, eu só estava brincando. E aí, como é que fica esse negócio, gente? A gente canta um corinho antes. Tem um ditado que as pessoas dizem por aí, que eu discordo completamente, de que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Deveria perder a piada e respeitar o colega. Boa. Como você falou no início, eu sei que não foi essa a ideia que você quis dizer, de perder sair da graça. Sim. No sentido teológico. Não perder a graça, a pessoa perder a calma, na verdade. Crente muda as coisas. Nós podemos até perder a calma, o humor ficar ruim. Agora, perder a graça jamais, porque a graça... Não, acha a graça de achar engraçado. Entendi. É no sentido mais humano. É o sentido mais humano. É o sentido mais humano. Agora, eu perderia sim. E não gosto de tipo de amizade em que o carinho e a forma carinhosa de tratar o outro é tratar com desdém. Tratar no sentido de humilhar o outro, de desvalorizar o outro. Porque às vezes isso é, entre aspas, muitas aspas, uma brincadeira, mas esconde por dentro o desejo, sim, de rebaixar, de humilhar, de maltratar. É aquela coisa, toda brincadeira tem um fundo de verdade? É basicamente isso? É basicamente isso, porque o indivíduo não tem coragem de dizer na cara limpa aquilo que pensa do outro, aí usa brincadeira. Às vezes fala mesmo, humilha mesmo, maltrata, e depois não estava brincando. Estava brincando porque o outro teve uma reação, mostrou insatisfação, e com isso a gente... reage, então a pessoa depois se esconde. Não é lugar na igreja disso, não é lugar disso no trabalho, não é lugar disso no púlpito, como às vezes também alguns fazem no púlpito, motivo de maltratar ou de fazer chacota com o outro. Não é lugar de expor as pessoas. Nosso caminho não é esse. O evangelho não nos ensina isso. Há muitas maneiras de você ajudar uma pessoa. Tem pessoas que quando ela é repreendida, ela vê que não foi bem aceita, ela estava brincando.
Não estava brincando. Quer dizer, mudou o comportamento a partir da reação. Há muitas maneiras de você ajudar uma pessoa que está acima do peso normal, procurar ajudar ela sem ofender, sem agredir, sem humilhar, sem colocar a autoestima dela para baixo, viu? Então, eu acho que tem que haver uma respeitabilidade com o próximo. Tem que haver ali, você tem que entender que a outra pessoa que está ali diante de você, viu, vai se ofender, vai ficar chateada, aquilo ali vai prejudicar ela. Então, conversa com ela. Eu tenho uma maneira que não é porque eu já passei, eu estou com 64 anos, mas às vezes tem pessoas que chegam perto da gente e dizem assim: ô meu velho, tu tá velho. Não é assim, porque ninguém gosta de ser chamado de velho. Alguém gosta de ser chamado de velho? Não. Ah, meu velho, ô velho, ô... Eu chamo meu pai assim, gente. Eu chamo meu pai assim. Tu já chegou e disse assim, rapaz, tu já foi. Não. Tu tá bem, eu faço isso. Pô, você tá ótimo, tá bem. É isso aí. Olha, rapaz, se você emagrecer mais um pouquinho, tu vai ficar 10. Viu? Aí o camarada sorri, pô, é dessa forma. Você não precisa estar humilhando ninguém. Você ajuda em vez de humilhar. Quando você dá uma palavra positiva, você bota aquela pessoa para cima. Verdade. Viu? Eu acredito que a diferença entre a brincadeira e o bullying é que a brincadeira, você até pode acontecer, assim, numa roda de amigos, você querer tocar num determinado assunto, numa particularidade de alguém, mas você viu a reação, você nunca mais faz aquilo, porque você viu que você não foi bem sucedido, a pessoa se ofendeu, mas o bullying... Ele é diferente. Quando você viu que você alcançou o seu objetivo de tocar naquela ferida, você continua e você vai estar ali até aquela pessoa realmente se manifestar contrária. Porque o bullying tem esse objetivo, né? Realmente de testar tocar, o limite da de testar. Mas a brincadeira, quando você vê, pô, colega, desculpa. Tá, ó, foi e mal, não faz mais, né? tá, assim, nunca mais eu faço. Agora o bullying não, tem esse objetivo de estar ali espizinhando, machucando o próximo. O relacionamento ele tem que ser baseado no respeito mútuo. E basta a pessoa que de alguma maneira está sendo ou se sente desrespeitada, ela chamar a pessoa em particular e conversar, e ela impor um limite àquilo. Olha, eu não gostei. Agora, se ela se silicia, se ela se cala diante daquilo e vai se ressentindo daquilo, isso uma hora pode trazer até algum tipo de algo mais grave. No ambiente de trabalho é mais complicado. No relacionamento social, você se afasta daquela pessoa, você conversa, ela não respeitou, você se afasta, deixa pra lá, você não vai na casa dela, você já não a convida para ir à sua, e muito bem. No ambiente de trabalho, um pouco mais complicado, mas aí onde tem que chamar esse colega de trabalho, essa pessoa, e conversar, dizer, olha, se continuar com esse tipo de situação, eu vou levar a nossa chefia, enfim, vou conversar com outra pessoa que eu não estou aceitando esse tipo de brincadeira. Você sabe que tem aqui um ouvinte que falou o seguinte: na última empresa que eu trabalhei, a proprietária sempre fazia bullying com os funcionários, principalmente com os que eram acima do peso. Teve uma vez que a minha calça do uniforme se rasgou. Eu já usava essa calça há 2 anos. Aí eu fui pedir uma calça nova para ela. Ela disse que não me daria porque eu tinha que emagrecer. Se ela me desse outra calça, a outra calça iria rasgar também. E falou isso numa reunião com todos os funcionários, ou seja, esposa, pessoa, ridículo. Mas como ela era uma senhora de quase 80 anos... Ninguém rebatia a conversa afiada dela, mas ela falava, não se desculpava e nem dizia que estava brincando. Ela falava sério mesmo e era enfática em dizer. Um outro ouvinte diz assim: eu já passei por bullying, sim, eu era chamado de choquito, porque eu tinha muita espinha. Mas Deus me deu muita graça e me mantive firme. É uma coisa que também acontece com muitos adolescentes, né? Sim, essa questão da acima do peso... É absurdo, né? Eu fico pensando, qual é o padrão de estar acima do peso? As pessoas não são magras, todas não. O padrão estético que se estabelece é o da exceção. Estabelece-se que o ser magro é a regra e ser um pouco mais, ter um pouco mais de peso está fora do peso. Padrão. Não, o padrão deveria ser ter mais peso, porque a maioria da população tem mais peso. É verdade. Sabe quem estabelece o padrão pra gente do que é o padrão de gordura? Não é a saúde. As pessoas não estão preocupadas com a saúde. É a beleza, é a estética. E a estética, quem diz pra mulher que a mulher é bonita porque é magra, são quem produz a moda feminina. Que são gente que não gosta de mulher.
Geralmente. Normalmente gente que não gosta de mulher. Então isso é uma tortura que ele faz, então. Eles dizem que a mulher magra que é boa, que é uma boa mulher, é ideal. Mas a maioria dos brasileiros não concordam com isso. E outra coisa também, isso é uma estratégia de mercado. Sim. Estabelece que a exceção é a regra, para que todos que não estão no padrão consumam até chegar a ser igual a essa mulher. Você tá eu quero consumir produtos, ela tem que emagrecer, as academias e tudo mais. Esse frenesi, esse ascetismo moderno em busca de um corpo perfeito que visa apenas padrões estéticos, padrões de saúde, não são padrões de saúde. Se for a saúde, a preocupação, tudo padrão bem. de imposição pela mídia. Eu quero, inclusive, até aproveitar essa deixa e falar sobre a obesidade. A segunda pesquisa, a obesidade está crescendo, é crescente no Brasil. E realmente, você que faz um exercíciozinho, diminui a alimentação, policia mais a sua alimentação, isso é bom. Não está errado, né? Não está errado. Para a sua saúde, né? Sem, lógico, evidente, você ficar pensando que você está além do peso, que você sente vergonha. Não, nós estamos dando uma dica, porque está crescendo realmente a obesidade. E é um tipo de bullying comum, muito mais comum. Então, vamos fazer mais exercício, vamos nos policiar na alimentação e, com certeza, né, nós vamos adquirir mais saúde. Esse caso trazido pela ouvinte, né, referente à calça que rasgou, etc., que é a discussão aqui referente ao ambiente de trabalho, demonstra um profissional despreparado para a função, porque o princípio de ser respeitado é se respeitar. Então, qualquer ambiente de trabalho, aquele que ele exerce uma chefia, ele precisa tratar os seus subordinados ali com o devido respeito, tendo o cuidado de não expor, seja em reunião, brincadeiras assintosas que levam às vezes para outros tipos de situações. Então é preciso que a pessoa ela possa buscar colocar um limite nisso. Se preciso for até falando com alguém de um cargo superior. Não sendo possível, é o caso aqui de 30%, né, pelo que fala aqui na pesquisa, daqueles que até mudam de emprego para poder não conviver com aquela situação. Algo que incomoda aqui, o ouvinte está dizendo, você é alguém que brinca o tempo inteiro e não sabe medir o tempo e a hora de parar? Isso me incomoda, pessoas que não têm medida, pessoas que realmente, mesmo vendo que o ambiente está pesado, que ela conseguiu afetar as pessoas com aquelas brincadeiras, nada a ver, fora do contexto, é uma pessoa chamada aí fora sem noção. Porque ela não tem limite, ela começa e ela afeta um, afeta outro. Então, eu acho que essa pessoa devia ser chamada pelo grupo. O grupo está incomodado, é chamar. Assim também no ambiente de trabalho. Porque, às vezes, eu posso chegar e a pessoa, você está falando porque você foi afetado. Não, mas você também foi afetado, vamos chegar junto da pessoa e vamos chamar ela a razão. Sim. Né? Vamos dizer que ela não está agindo bem, que ela pode sofrer consequências sérias por isso, porque nós vamos levar a chefia. Então, eu acho que nós que temos que brecar, nós que temos que ter um comportamento reativo a isso e não aceitar. A atitude da pessoa que vai parar aquela brincadeira sem graça. Exatamente, nós que temos que reagir, porque senão ela vai continuar sendo o que ela é. Gente, são 11h59. Nós temos um assunto muito interessante aqui, muito importante a tratar também. Que é o seguinte, nós tivemos agora há pouco aqui, recebemos aqui durante o programa da nossa querida Rosane Félix, na Caravana da Solidariedade, hoje a nossa irmãzinha Flávia Marques Ferreira. Nossa irmãzinha, ela veio aqui buscar a nossa ajuda. Ela é solteira, mãe de um menino de 1 ano e 11 meses, sofreu uma queda no ônibus em 2015 e não consegue andar direito porque rompeu os ligamentos do joelho esquerdo. Ainda não conseguiu uma cirurgia e precisa muito da nossa ajuda. Ela mora num lugar muito pequeno, com um quarto, uma cozinha e banheiro, inacabado. E a necessidade, ela precisa de algumas coisas, não tem água encanada lá, vive em situação precária. Então ela veio buscar ajuda aqui, pedindo um tratamento ortopédico, a cirurgia para o joelho, cesta básica, material de construção para que ela possa colocar a casa em condições, principalmente fazer um banheiro, precisando também de móveis, roupas e muitas outras coisas para o filhinho, tipo fraldas descartáveis, lenços umedecidos, pomada para assadura, transporte inclusive
para pegar as doações. O Gabrielzinho, que é a criancinha, que é o filhinho, hoje ele veste tamanho 3 anos, sapato 22, a Flávia veste tamanho G, veste blusa G, no caso, calça 46, e o sapato número 38, precisando da nossa ajuda. Algumas pessoas ajudaram, graças a Deus, e fizeram que suas doações. Josué do Jardim Primavera, em Caxias, oferecendo transporte num carro de passeio, obrigado, irmão. A Eliane de Rocha Miranda está doando guarda-roupas e sapatinhos para o menino. A Valéria de Itaboraí está doando vaso sanitário e lavatório. José Francisco de Guadalupe está doando vaso sanitário preto novo. A Jane de Vila Kennedy está oferecendo a cesta básica. Fernando Luiz de Barra do Piraí está oferecendo a mão de obra de pedreiro e eletricista para que possa fazer ali a obra na casa da nossa irmãzinha. Maurílio de Bangu está doando cesta básica. O Valmir de Jardim América está doando calçados. A André de Vila Isabel está doando cama de solteiro e roupas. Uma anônima lá de São João de Meriti está doando um valor em dinheiro e roupinhas para o bebê. A Joelma de Cerâmica também está doando uma quantia em dinheiro. A Érica de Campo Grande está doando fraldas, lenços umedecidos e coisas para o menininho também. O Rafael de Guadalupe também está doando transporte num carro de passeio. E a Lúcia de Niterói doando uma quantia em dinheiro. Ela vai fazer o depósito para ajudar a nossa irmãzinha. Obrigado a todos os doadores, que Deus continue abençoando. Se você quiser continuar doando, pode doar à vontade. Nossa irmãzinha precisa muito da nossa ajuda também. Se você puder ajudar, continue. Mas obrigado a você que já doou, que Deus abençoe muito a sua vida aqui na 93 FM. Esse é o povo de Deus, o povo de Deus que se junta para ajudar alguém que precisa muito de ajuda. Muito obrigado a você, que Deus continue te abençoando e que nunca falte no seu lar, viu? Pois muito bem. Brigadaço, aqui é o reverendo Vanderlei do Nascimento. Obrigado pela sua presença, campeão, que Deus abençoe muito a tua vida. Até o próximo debate, se Deus quiser. Obrigado, meus irmãos, também poder aqui compartilhar com os pastores, com a pastora, com o Cid. Quero mandar um abraço lá para a Igreja Presbiteriana de Belfor Roxo, de Roseral, que são igrejas muito queridas lá na nossa região. Maravilha. Minha cara pastora Elizabeth Nath, obrigado pela sua presença, benção, que Deus continue te abençoando. Que agradece sou eu por estar na companhia dos irmãos tão amados, tão ilustres. Aprendo muito quando venho aqui. Do meu esposo, que sempre está comigo, me apoiando, me abençoando. Tá ficando vermelho de novo, e por ver você, Cid, que obrigado, você é uma bênção na minha vida. Amém. Marcela. Que muito obrigada. Eu mando um abraço para a Igreja de Nova Vida, de Rocha Sobrinho, para minha família, meus netinhos, que agora eu tenho um casal de netos. Olha só. Tô na bênção. Vovó Coruja. Feliz da vida. E eu fico imaginando o vovô Fred sentado no chão brincando com ele é mais coruja que eu. E para levantar a coluna pega. Então, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes também. Amém. E o nosso Anjinho Barroco cresceu, né? Cresceu. Duas vezes o meu tamanho. Tu já viu o tamanhinho, Pelo né? Pelo amor de Deus. É uma benção. Meu caro pastor Jorge, obrigado pela sua presença, amigão. Deus abençoe. Obrigado, Sidney, Marcela, todos os ouvintes da 93. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ministério Jesus Reina, da Figueira, ali em Caxias, né? A Figueira que está brotando. Wallace, né? Também de Mantiqueira, ali, nosso irmão. Um forte abraço a todos os irmãos ali de Mantiqueira, da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus de Suruí, todo aquele povo abençoado. Todos eles estão ligadíssimos aqui hoje, viu? E tenho ouvido muito esta rádio. E também ali do quilômetro 51, Xerém, pastor Jonas. Um forte abraço à Assembleia de Deus de Belfor Roxo, minha igreja ali, pastor Josivaldo. Também um forte abraço ao pastor Messias, Assembleia de Deus de São Francisco. Figueira e também ali do pastor Jonas 51. Está confirmado, em nome do Senhor Jesus, nossa presença. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e a todos os pastores de nossa convenção, que terminamos uma convenção agora abençoadíssima em Itapiruna. Estivemos ali 3 dias. E foi bênção, que Deus abençoe. Um forte abraço ao pastor Paulo, nosso presidente da nossa convenção estadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração. Bispo Jorge, obrigado pela sua presença, Bispo. Eu chamei de Jorge o tempo todo, é George Lima. Jorge, amém. Jorge. Sidney, eu que agradeço o carinho do convite, poder estar aqui com você, com a Marcela, com toda a equipe da 93, com nossos debatedores que sempre abrilhantam o debate. Mando aqui um beijo à minha querida esposa, a pastora Ana, que ouve nesse momento, a todos da comunidade evangélica do Horário em Vilar Carioca, a minha querida irmã missionária Letícia Andrade, o esposo dela, pastor Henrique. Enfim, que Deus continue nos abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém. Queria pedir ao Bispo Jorge, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o nosso debate hoje, amanhã a gente volta com mais uma edição. Por favor, Bispo. Amém.
Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada vida que neste dia acompanhou o debate. Deus, a situação trazida aqui desta esposa que se assemelha a tantas outras situações, ó Pai. Nós colocamos essas vidas diante de Ti, que o Senhor ilumine, que o Senhor dê sabedoria, que tudo que foi dito aqui sirva como que uma orientação do Senhor para mudanças, para transformações em lares e em famílias. Colocamos os enfermos, os enlutados, trazemos diante de Ti, ó Pai, em memória agora a Tua igreja, que aguarda a volta do Senhor, sabendo que pode ser a qualquer momento. E nós estamos aqui, Senhor, na expectativa desse encontro, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Leva-nos na paz, que dê-nos um dia de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.